Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o aluno Gabriel Pantoja, do primeiro ano de mineração, e hoje eu estou aqui com o meu grupo para falar sobre a respiração celular. E bom, o meu tema é o que é respiração celular. E a respiração celular é o processo que ocorre no interior das células e se caracteriza por ser a principal fonte de fornecimento de energia para a maioria das outras células. E é de suma importância para o funcionamento do nosso corpo, né? E esse procedimento pode ocorrer de duas formas, tanto na presença de oxigênio, que se chama aeróbia, tanto na ausência, que se chama anaeróbia. Na respiração celular, a obtenção de energia ocorre com a oxidação de uma molécula orgânica. Parte dessa energia é armazenada na forma de moléculas de ATP, que é uma sigla usada para indicar a molécula de adenosina trifosfato. E outra parte dessa energia é liberada na forma de calor. Esse processo pode ser dividido em três etapas: a glicose, o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Em geral, o termo respiração celular é utilizado pelos bioquímicos para representar as fases 2 e 3, etapas que ocorrem nas mitocôndrias. E agora eu deixo a palavra com o aluno Matheus Gabriel. Olá a todos os seres humaninhos que me assistem. Meu nome é Matheus Gabriel Olivo da Costa. Sou da turma de primeiro ano de mineração integrado. Aliás, turma nova de 2021. E estou aqui para falar sobre glicólise. Primeiramente, a palavra glicólise vem do grego e significa o seguinte: glico, que seria a molécula de glicose, ou o açúcar, né? E lise, que seria a quebra. Quebra molécula de glicose ou açúcar. Então, devemos afirmar que glicólise é a quebra da molécula de açúcar. E nessa quebra são liberadas duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Aqui temos a molécula de glicose, que tem 6 carbonos, e com a quebra dessa molécula, vamos ter 3 carbonos, que consistem nas duas moléculas de piruvato. Esse processo da glicólise acontece no hialoplasma, e ele libera 4 hidrogênios e 4 elétrons. Esses 4 hidrogênios e 4 elétrons são capturados pelo NAD. E esse NAD significa nicotinamina adenina dinucleotídeo. Na glicólise, gasta-se duas moléculas de adenosina trifosfato. E no final do processo, produzem-se 4 moléculas de adenosina trifosfato. Ou seja, 4 que foram produzidas, menos as duas que foram gastas lá no início do processo. Então, esse processo tem o saldo de duas moléculas de adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Então, era isso o conteúdo de glicólise. Como nós vimos, a glicose consiste num processo de reações químicas que quebram a molécula de glicose. E esse processo libera duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico. Então é isso. Tchau, galera. E agora vamos ficar com o ciclo de Krebs com o Vinícius. Bom dia, professor. Meu nome é Vinícius Feitosa e depois da fala do meu colega aí, o Matheus, eu vou falar sobre o ciclo de Krebs. Bom, no interior da mitocôndria, o ácido acético ele se liga ao ácido oxalacético. Quando esses dois ácidos se juntam, eles criam o ácido acítrico.
O ácido acítico ele sofre uma série de desidrogenação, que é a perda de hidrogênio, e a descarboxilações, que é a perda de carbono. O ácido acítico, depois dele passar por essas séries de desidrogenações e descarboxilações, ele volta a ser o ácido oxalacético. Os hidrogênios que são liberados no meio desse processo, eles são recebidos por NAD. Quando eles são recebidos por NAD, eles formam o NADH+. E também tem os carbônicos que são liberados ao meio na forma de gás carbônico. Neste processo, são produzidas 2 moléculas de ATP. Agora eu passo a minha fala para a aluna Ana Carolina. Boa tarde, eu sou a Ana e eu vou falar sobre a cadeia respiratória, que é a etapa da respiração celular que ocorre no interior das mitocôndrias, onde existem substâncias receptoras de elétrons nas cristas mitocondriais, como o FAD, assim como os citocromos B, C, A e A3. Ao longo da respiração, os elétrons vão ser liberados da molécula de glicose e seus produtos. Nessa cadeia, esses elétrons são tidos para os seus receptores e, por fim, vão ao encontro do oxigênio absorvido no meio, junto dos prótons nas moléculas NAD. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agora irei falar sobre a respiração celular anaeróbica. Quando falamos de respiração anaeróbica, estamos tratando sobre uma série de reações de quebra de açúcar para obter energia, sem a utilização de gás oxigênio. Podemos citar 2 exemplos clássicos dessa forma de respiração celular, a fermentação e a glicose. A respiração anaeróbica acontece sempre no citoplasma das células e não é uma forma muito eficaz de gerar ATP. Isso porque no final do processo, a energia gerada é bem pouca, mas especificamente o mol de glicose vai gerar somente 2 mols de ATP. Mesmo não sendo um processo muito eficiente para produzir energia, ela é bastante importante, especificamente para alguns organismos que não suportam a presença de oxigênio, ou seja, para eles, esse elemento químico acaba sendo tóxico. Um exemplo de organismo que pode morrer na presença de oxigênio é a bactéria que causa tétano nos seres humanos, que é chamada de Clostridium tetani. Além disso, vale lembrar que já teve épocas na história da origem da vida em que não havia oxigênio em quantidade razoável disponível na atmosfera que pudesse ser usado. E isso não é apenas coisa do passado. Mesmo hoje, os ambientes marinhos e lacustres mais profundos não possuem oxigênio em grande quantidade. Por isso, em ambientes assim, os organismos precisam usar outros compostos para realizar a respiração celular, como nitrogênio, enxofre, ferro, manganês e entre outros. E assim encerra a nossa apresentação de respiração celular.